Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Luzia Michelini e a gente vai falar um pouco sobre o câncer de mama, né? Nós estamos no outubro, que é a campanha Outubro Rosa, onde a gente fala sobre a prevenção do câncer de mama e o diagnóstico precoce. Tudo bem, Luzia? Tudo bem, Silva. Então, Luzia, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a experiência que você teve, como foi o diagnóstico. Tá falando um pouquinho sobre o câncer de mama. Sil, então assim, quando eu descobri, foi em 2017, né? Eu descobri o câncer de mama, que estava com câncer de mama, e iniciei o tratamento em 2017. O início, assim, é muito impactante pra gente, porque você pensa assim, o câncer de mama como uma sentença de morte, né? Então, quando você recebe o diagnóstico, nossa, assim, meu mundo, assim, caiu, desabou, né? Os sonhos que você tinha, os projetos de vida, assim, você dá aquela estacionada, sabe? E você se deprime, porque é uma situação muito delicada, né? A gente que trabalha na área da saúde, como eu trabalhei anos na área da saúde, então conviveu com isso, teve os casos exitosos, né? E teve aqueles casos que não foram exitosos, então dá aquele pânico, aquele medo, né? Você acha que por ter trabalhado na saúde, estar trabalhando na saúde na época do diagnóstico, impactou mais por ter visto casos com êxito? Sim, porque a gente, quando você é leigo, assim, né, você é diferente, mas quando você trabalhando na saúde, então a gente encaminhava muitas mulheres, né, e via, assim, o sofrimento, né, a dor, né, que isso causa, né, então foi bem impactante, assim, quando eu tive o diagnóstico, né, mas assim, graças a Deus teve a família me apoiou bastante, os amigos, sabe, né, a equipe assim, médica, todo assim, foi um apoio muito, muito importante, sabe? E assim a fé, o que eu passo hoje para as pessoas, assim, quem está passando por isso, né? Que a fé, a gente não pode, né, deixar de ter fé. Eu tive uma época assim que eu digo obrigada com Deus, né? Porque você pensa, comigo não vai acontecer. Quando você quer ver o que acontece com você, é muito, muito triste, né? Daí por quê? Daí você começa a perguntar, por quê? Por quê, né? E isso não tem o porquê, como se fosse um castigo. Um castigo, isso, né? Como você lembra, várias vezes a gente conversou, né? Então, assim, por que eu tô passando por isso, né? Eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não é isso, né? Acontece e você tem que se manter firme e com fé. Né? Até porque o câncer, ele não escolhe idade, não escolhe cor, classe social, né? Não. E acho que receber o diagnóstico é você ter que vivenciar num primeiro momento um luto por uma vida e planos que você tinha e de repente ainda é muito visto o câncer como uma sentença de morte, sim, né? Como você falou. Sim. E depois que passa essa fase, vem o querer lutar. Me fala um pouquinho depois como que foi. Sim, daí você consegue assim forças, né? Com a fé, de você tentar resistir, de você lutar contra a doença. Eu acho que da doença do câncer o mais triste é o tratamento, a quimioterapia, sabe? Porque mexe com o teu emocional, sabe? Então aquelas quimios assim, você pensa, não, vou ser forte, mas daí é tão forte aquele medicamento que mexe com você, sabe? O teu emocional, né? Então tem momentos de altos e tem momentos baixos que você sente triste, você sente para baixo, né? Daí você dá aquela melhorada, assim, não, vai passar, sabe? E mantendo os familiares, mantendo a fé, né? Te ajudando, né? Eu lembro de uma dessas fases do teu tratamento que você estava com a boca cheia de ferida também, né? Então vem esse sintoma, o próprio tratamento traz muitos sintomas negativos, né? Muitos sintomas ruins. Aí você tá tentando combater uma doença e mesmo assim tendo sintomas ruins do próprio tratamento. Tratamento, né? Os efeitos colaterais da quimio do tratamento são muito fortes, né? E o que fez você segurar, querer continuar o tratamento além da fé? Quais foram as outras motivações que você teve? Assim, a família, né? Assim, você querer
realizar teus sonhos, você querer... acho que a família, meu filho, sabe, né? Principalmente meu filho, assim, lutar. Acho que uma mãe sempre, né? Sempre pensa, né? Né? É um homem já, mas você quer ver os netos, você quer ver a pessoa bem, sabe? Né? Daí nessa época ele estava estudando, né? Daí tinha a formatura dele, então queria ver ele formado nesse sentido, assim, que você acaba se agarrando, né? E lutando por isso, né? Agora eu quero estar bem para a formatura do meu filho. Sim. Sempre qual seria a próxima fase que você queria na época até ele se formou, né? Na época eu estava fazendo tratamento, e daí eu até brincava assim que a formatura dele foi aquela institucional, né? Então ele conseguiu resolver o problema dele lá na quinta-feira, e na sexta-feira era a formatura, né? E eu até brincava com ele que ele nem deu tempo de eu ir no cabeleireiro, né? Só que eu tava careca. Só que você tava careca, tinha perdido. Não esperou a mãe ir no cabeleireiro. Né? Mas era assim, sabe? Daí passei por esse tratamento, né? Eu fiz as químicas, fiz cirurgia, fiz rádio, né? Passei pelo tratamento, daí estava fazendo o acompanhamento. Quando foi em 2020, a doença retornou, né? Eu tinha feito cirurgia só o quadrante, né? Tirado só o quadrante ali no seio, o seio esquerdo que eu tive, né? Daí, 2020, bem na pandemia ali, né? Em maio, eu descobri que tinha feito exame e tudo, que o meu câncer tinha voltado, né? Daí acabei fazendo a retirada da mama toda, né? Daí passei pelo tratamento de novo, fazia quimioterapia, sabe? Daí a segunda vez, assim, me abalou mais, sabe? Eu fiquei mais abalada, porque eu já tinha passado por aqui, enfrentado, sabe? E eu sempre digo assim, você perde o emprego, você perde um namorado, né? Você tem aquela, né? Vou procurar outro emprego, vou lutar para procurar outro emprego, né? Mas na doença não, a doença deixa você estagnado ali, sabe? Porque você não sabe o teu amanhã, como que vai ser a evolução daquilo. E quando você não consegue saber você não consegue imaginar o teu amanhã, você fica estagnado. Então foi mais sofrido para mim a segunda vez, sabe? Mas passei de novo, levantei, continuei firme, sabe, né? Com a ajuda dos amigos, com a ajuda do meu filho, familiares, sabe? Né? Principalmente os familiares, né? Então, me deram muito apoio, assim, né? Consegui passar pela segunda vez pelo câncer, sabe? Até a Organização Mundial da Saúde coloca que o câncer mais comum é o câncer de mama mesmo, né? Sim. No Brasil, a maior causa de mortes, né, das brasileiras é o câncer de mama no Brasil todo, exceto na região norte, que daí é o câncer do colo do útero. E se diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito alta. Né? Sim. O teu foi diagnosticado precocemente? Em que fase estava? Assim, se eu comecei em dezembro eu senti um caroço, mas como eu tinha feito limpeza em casa, achei que era muscular, problema muscular, sabe? Não trabalhando na saúde, né? E daí começou a vazar, né? Ele começou a sair um líquido do meu seio, né? E daí em março que eu fui procurar fazer o ultrassom, e daí já, né, foi feito o ultrassom, né? Já tinha então suspeita, daí foi feita a biópsia e se confirmou o câncer de mama, né? Mas assim, apesar que a gente mulher, a gente pensa muito às vezes nas outras pessoas, pensa nos filhos, pensa na casa, né? E acaba esquecendo um pouquinho da gente, né? E daí de repente assim, por isso eu senti em dezembro, eu fui procurar só em janeiro, só em março, né? Mas eu tava começando um emprego novo, sabe? Então toda aquela preocupação, né? Não dei muita atenção, né? Eu acabei me ligando e assim, porque eu acabei conhecendo, porque eu sou filha adotiva, sabe? Né? E daí eu acabei conhecendo a minha família biológica, né? E daí fiquei sabendo que uma irmã que estava mais velha estava com câncer de mama. Daí me deu aquele
aquele estalo que não vou procurar, sabe, né? E realmente, pela questão genética também. Pela questão genética foi procurar, fazer o exame, né, para mim poder... Porque assim, ele é muito rápido, né? O câncer, ele é silencioso e muito rápido, porque você vê, eu tinha feito mamografia em maio do ano anterior e não tinha nada, né? Por isso a importância de estar sempre fazendo também o exame, né? E você vê, passou dezembro, eu senti, em março que eu fiz a biópsia, né? Ele já estava com 5 centímetros, né? Então ele é muito rápido. Mesmo aconteceu a segunda vez. Mesmo câncer. Já tendo passado por isso. Ano passado eu fiz os exames em fevereiro, né? Exame de ultrassom, não tinha nada. Quando eu fiz no retorno, eu tinha exame de novo em maio. Daí eu cheguei e falei pra minha médica, assim, doutora, tô sentindo que o meu seio ele tá endurecido, né? Daí ela examinou e já tava no exame, já tinha as glândulas linfáticas estavam aumentadas, fevereiro, né? Fevereiro, isso? Pra fevereiro pra maio. Eu fiz rápido, acho que dia 20 de maio o exame. E dia 12 de maio eu fiz o exame e dia 20 eu voltei na médica, né? Daí eu acabei internando pela pandemia ali para fazer pelo eletivo, demoraria muito, ela acabou me internando pela emergência para me fazer a biópsia, né? E daí veio a confirmação que era câncer de novo. E daí a retirada. Ontem eu estava lendo o Ministério da Saúde, diz que estava no site do Ministério da Saúde, que agora eles vão agilizar o acesso para mulheres que passaram por câncer de mama e teve a mastectomia, a retirada do seio, para reconstrução mamária, né? Eles estão tentando ver, porque isso impacta também diretamente na autoestima, né? Sim. Quer dizer, eu acho que todo o processo da doença, como você mesmo falou no primeiro momento, o que eu fiz, a gente já meio que, a mulher já meio que se culpabiliza, o que eu fiz, será que é castigo? Então, são várias fases que passa e isso impacta diretamente, né, na autoestima também. Sim. E eu falei também antes que não é uma questão de idade, cor, nem classe social. E eu li um livro, eu acho que eu comentei contigo quando eu fui te visitar ali em 2020, em maio. Eu fui te visitar em maio. Até associei com a questão da gestação. Foi bem em julho que eu descobri. Então, foi em junho, então. Foi logo depois. É que a Luzia brincou comigo, eu não queria engravidar. A Luzia brincou comigo, né? Que tinha uma amiga que tinha engravidado, né? E eu disse, não, comigo não vai acontecer. E logo em seguida descobri que estava grávida. Acabei lendo um livro da Ana Michele Soares, Enquanto Eu Respirar. Até uma dica de leitura bacana. E ela descobriu o câncer de mama quando ela estava com 28 anos de idade. Então, ela já está há 11 anos com tratamento. E aí, em 2019, ela escreveu esse livro e falando de como ela recebeu a notícia quando falaram que o câncer dela tinha voltado e que estava em outros órgãos, né? E ela faz o tratamento paliativo, então já são 11 anos de tratamento com o câncer, onde ela passou por fase de revolta, e ela fala justamente isso da fé também, né? O quanto isso ajudou. No primeiro momento a revolta e depois a fé. E uma das frases que impactou bastante que ela falou nesse livro, uma das falas dela é que mais vale uma vida vivida, né, plena, bem vivida, uma vida curta, né, vivida de uma forma plena, do que a longevidade sem a vida ser vivida realmente, né? Sem ser vivida realmente. Então, mais vale uma vida bem vivida do que uma longevidade sem ser bem vivida. E ela coloca muito, acho que é uma dica de leitura bem bacana, né? E traz isso que você falou, né? Todo esse processo que você falou. Sim. E o que você gostaria de deixar como recado depois dessa tua experiência, né? Assim, para as mulheres, né? Então, assim, que se façam autoexame, né? Qualquer sinal de anormalidade no seio, que procurem, né?
um médico, procure um posto de saúde, que as próprias as enfermeiras também são, né? Podem estar fazendo autoexame, estar aconselhando, encaminhando, né, as pessoas, assim, porque a doença hoje, né, como eu disse para você, se tiver a segunda vez, a gente vê que a gente faz assim que é um bicho de 7 cabeças, quando, né, é uma sentença de morte, mas conforme vai passando, você vai tendo processo, você vê que não, que há cura, né? Porque você faz o tratamento, não é fácil, né? Mas você faz o tratamento, você acha força, você consegue fazer o tratamento e você consegue viver, né? Não como você era antes, mas você tem outra visão da vida, né? Então, o que você dava importância antes, hoje já é diferente, sabe? Então, antes você queria dar um exemplo assim, a casa toda arrumada, né? Hoje você pensa, né? Você quer viver, você quer conviver com as pessoas, né? Eu era muito sistemática, assim, de limpar e arrumar e não queria que nem bagunçasse, né? Então, hoje você vê que não, né? Que onde tem bagunça, a gente diz que quando não tem bagunça, porque a gente e a vida, né? Na casa, né? Então, você começa a dar outros valores para tua vida, sabe? Né? Você preza muito mais viver e estar com as pessoas com e as aproveitar, pessoas do que tá, né? Porque ninguém é imortal, né? Acho que o câncer faz... Às vezes a gente pensa que de certa forma pode conquistar várias coisas, e na verdade a vida tem finitude mesmo e ninguém é imortal. E o câncer é uma das situações que faz você pensar o quanto você tem que aproveitar cada momento que você tem, né? Sim. Então tá, obrigada, né? Obrigada por ter vindo aqui contar o teu relato, né, falar um pouquinho sobre isso e demonstrar o quanto a informação é importante, porque o diagnóstico precoce salva vidas, salva vidas, sim, com certeza. Obrigada e até o próximo vídeo.